Olá, esse aqui é um pedaço do episódio desse mês do Giro de Ignorância, o podcast que é derivado aqui do canal. Se você quiser ouvir o episódio completo, você pode procurar os outros vídeos que vão sair aqui ao longo da semana, ou então ir lá no nosso Spotify ou no nosso feed e já ouvir ele inteiro. No mais, só se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. E também não se esqueça de se inscrever lá no feed do nosso podcast para não perder também os próximos episódios que saírem por lá. Todas as referências para esse episódio estão lá no post do nosso blog e o link tá no comentário fixado aqui no YouTube. Então vamos lá pro trecho. A urgência do Fundeb para educação básica. Como último bloco, eu acho importante a gente conversar um pouquinho sobre o Fundeb e sobre como ele é fundamental para a educação básica aqui no país. Mas o que é esse Fundeb? Fundeb é uma sigla para Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação. Foi criado em 2006 e é um conjunto de 27 fundos contábeis. E aqui a gente teria um por todos os estados e um para o Distrito Federal. Cada um desses fundos é formado, em sua maioria, por grana de imposto e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios que vão ser usados na educação básica. Além desses recursos, também são obrigatórios 10% que venham de recursos federais. Ele foi criado como resultado de um avanço em relação ao Fundef, que era o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização ao Magistério, que veio antes dele. Podemos citar alguns avanços importantes de um para o outro. Dentre eles tivemos a inclusão de creches, a previsão de avaliações periódicas e a obrigatoriedade da complementação de uma porcentagem pela União. E essas mudanças só foram possíveis pela atuação de diferentes grupos de movimentos sociais, como a Campanha Nacional pelo Direito à Educação e a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Também é importante falar que o Fundeb é atualmente a principal fonte de financiamento das escolas públicas. Em 2018, o Brasil investiu 398 bilhões em educação básica e desse total, 153 bilhões vieram do Fundeb, o que dá por volta dos 40%. Todo mundo sabe que o Brasil investe pouco em educação pública. E agora vamos dar os números para ter uma noção do raciocínio daqui para frente. O Brasil gasta por volta dos 3.700 dólares por estudante no primário, que é o do primeiro ano ao quinto, enquanto a média dos países que formam a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico gasta 8.600 dólares. Essa grana do Fundeb tem como destino, por lei, pelo menos 60% para se pagar a profissionais do magistério, a quem entrariam professores, diretores, coordenadores e por aí vai. E o restante deveria ser para construir novas escolas e manter e equipar as antigas. A Andressa Pelanda nos conta que, apesar de ser um sucesso quando se trata de crescimento de matrículas e de melhoria de qualidade, o Fundeb, do jeito que é, ainda é insuficiente. A gente tem uma ferramenta que chama custo aluno-qualidade inicial. Ela calcula o valor necessário de investimento por aluna e aluno para ampliar o acesso e melhorar a qualidade de ensino. Ele saiu do Plano Nacional de Educação, que foi aprovado pelo Congresso em 2001, e ele vai mostrar pra gente que o valor mínimo investido pelo governo federal precisa sair dos 10% que são obrigados agora pelo Fundeb e chegar aos 40%. Esse é o valor necessário para que todos os estados atinjam o piso do magistério e que as escolas tenham estrutura mínima de qualidade. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação também aponta mudanças necessárias no sistema de financiamento do Fundeb. Cada estado e município das 27 unidades de federação pega 20% da arrecadação de impostos que deveriam ir para a educação e coloca nos fundos que formam o Fundeb. Toda a grana que é arrecadada em cada unidade da federação é dividida de acordo com o número de matrículas na educação básica que teve no ano anterior. Com base nisso, eles definem aquilo que chamam de valor aluno ano nacional. E os estados que não conseguiram dinheiro o suficiente para pagar o valor aluno ano mínimo recebem uma complementação da União que sai daqueles 10% que são obrigatórios. O problema disso é que os estados mais ricos coletam mais impostos e com isso recebem mais dinheiro para a educação básica. E essa é a importância do acréscimo da União. Sem o Fundeb, a diferença entre as redes de ensino mais pobre e a mais rica era de 125 vezes. Com ele, passa para 7 vezes. Uma das soluções para esse problema, que foi apontada por um estudo realizado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, é a adoção de um modelo híbrido de financiamento que manteria o modelo atual do valor aluno ao ano e acrescentaria o valor aluno ano total, que leva em conta a arrecadação total do município ou estado na hora de definir quais
estão aptos a receber o valor complementar. A campanha nacional também afirma que a adição do valor aluno-ano total, somados aos 40% da complementação da União, seria o cenário mais justo e eficiente para o novo fundo. Outro fator apontado nesse estudo é a necessidade de se constitucionalizar o mecanismo do custo aluno-qualidade no Fundeb, criando um lastro que garante a utilização desses recursos de forma que aumente a qualidade nas escolas. O custo aluno-qualidade se baseia em alguns fatores que influenciam na qualidade da educação, como o nível socioeconômico das e dos alunos, a infraestrutura da escola, as condições de trabalho, a formação e remuneração dos docentes e outros. O Fundeb vai vencer agora no dia 31 de dezembro. Passando desse período, os recursos que eram destinados à educação básica deixam de existir, o que mostra como é necessária a elaboração de uma proposta que torne o Fundeb definitivo. Como é de se esperar e como a Pelanda nos mostra, existem diferentes interesses envolvidos na escolha de quais alterações devem ser feitas no novo Fundeb. Podemos separar aqui em dois grupos. Um que defende a destinação dos 40% da complementação da União e a constitucionalização do custo aluno-qualidade, que é formado por movimentos da sociedade civil e algumas deputadas e deputados, e o outro grupo que defendiam inicialmente um mínimo de 10% da União e que cederam atualmente para 15%. E nesse meio a gente tem alguns deputados como Felipe Rigoni e a Tabata Amaral e algumas organizações como a Todos pela Educação, a Confederação Nacional dos Municípios e os Ministérios da Economia e da Educação. Como é de se esperar, diferentes deputadas e deputados começaram a acrescentar mudanças nesse projeto do novo Fundeb, seguindo motivações e interesses muito específicos. Além da defesa de uma porcentagem ridícula, um grupo de deputados com Felipe Rigoni e a Tabata Amaral, que eu acabei de falar, defenderam a retirada do custo aluno-qualidade. Outros dois deputados, o Thiago Mitraldi e o Marcelo Caleiro, tentaram colocar um sistema de vouchers, que usaria parte do dinheiro do Fundeb para pagar bolsas de estudo em escolas particulares. E por fim também temos o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, que começou a sugerir algumas alterações, no mínimo escrotas. Ele quer fazer duas coisas. A primeira é subir os 15% para 20%, só que, para chegar nesse valor, ele quer usar o dinheiro do salário educação. O salário educação é da onde sai a grana dos programas federais de alimentação escolar, de transporte, de livros didáticos e etc. E ele quer pegar esse dinheiro para ser parte da complementação da União no Fundeb. Quando a gente tira o valor que entraria pelo salário educação, não teríamos 20% a mais, mas sim 15%. Como bem nos conta o Salomão Ximenes, essa jogada não passa de uma ilusão de aumento em relação à proposta do Guedes, que no fim teria basicamente a mesma porcentagem. Não sei se ficou claro como o uso do salário educação para fomentar o Fundeb é um bagulho sujo. O salário educação financia alguns programas, e aquele programa que teria uma redução mais drástica com a sua utilização para outro setor é justamente o Programa Nacional de Alimentação Escolar. A campanha nacional pelo direito à educação, usando cálculos de documento produzido pela Fineduca, mostra que o dinheiro investido em programas suplementares que atualmente utilizam o salário educação cairia em 75%. Dos 8,5 bilhões investidos em 2019, sobraria apenas 2,1 bilhões para todos os programas. Só a grana utilizada em 2019 para o programa de alimentação foi 3,98 bilhões de reais, quase o dobro do que sobraria nessa conta. E como também nos aponta o Salomão Ximenes, mantendo a emenda constitucional 95, que colocou o teto de gastos na educação, faria com que o Fundeb desidratasse ainda mais os financiamentos do ensino superior. Como Andressa Pelanda resume, mesmo com as evidências mostrando a importância de um maior investimento do governo federal na educação básica, utilizando mecanismos científicos no avanço de acesso e qualidade, a galera do Estado mínimo insiste em apoiar uma educação de baixa qualidade para as pessoas mais pobres. E como Ximenes nos mostra, enquanto a emenda constitucional 95 continuar valendo e manter o teto de gastos na educação, o mínimo aumento no Fundeb
vai diminuir os valores disponíveis para o ensino superior. Por isso, mais do que nunca, precisamos nos engajar e lutar por um Fundeb com o mínimo de 40% de participação do governo, ao lado do custo aluno de qualidade e pelo fim do teto de gastos na educação. Desde o dia 5 de março, o Maio já fala em aprovar o novo texto da Câmara com as alterações que levantei até aqui. Já agendaram a votação na comissão especial para o dia 18, mas com a crise do coronavírus não foi realizada e ainda não temos uma nova data definida. O que nos mostra que ainda temos algum tempo para nos organizar e começar a fazer mais barulho do que o pessoal já tem feito. E acabamos aqui com o episódio desse mês. Eu só queria pedir para você não se esquecer e ajudar a propagar a importância da pesquisa e da educação pública de qualidade. É a ciência e a educação básica de qualidade que possibilitam o desenvolvimento de um país. Mas como vimos hoje, o projeto neoliberal continua avançando e realizando cortes aonde ele conseguir fazer. E se nenhuma crise como a do coronavírus mudou isso, o que você acha que vai mudar?